Boa noite, seja bem-vindo ao Grandes Negócios. Hoje conhecemos a história da Douro Azul, empresa de cruzeiros do Douro, fundada por Mário Ferreira, que é também conhecido como o primeiro turista espacial português. O retrato da empresa Douro Azul é feito pela jornalista Marina Conceição. A história da empresa confunde-se com a vida do próprio fundador. A Douro Azul nasceu em 1993, a altura em que Mário Ferreira regressou a Portugal e comprou o primeiro barco para navegar no Douro. Depois de, aos 20 anos, ter dado a volta ao mundo a trabalhar como empregado de mesa no navio cruzeiro, Mário Ferreira lançou a primeira empresa com 25 anos, com a compra de um navio. São atualmente 8 os navios que desfilam pelo Douro. Para sustentar o crescimento da empresa, em 2004, a Douro Azul S.A. transforma-se na holding SGPS, uma estratégia pensada para permitir a entrada de capitais de risco na estrutura da empresa. 4 anos mais tarde, Mário Ferreira compra a participação de 40% destas sociedades por 13 milhões de euros. Desde a criação da holding, a empresa sempre navegou por resultados negativos. O primeiro resultado à tona d'água foi alcançado em 2009, com 1,4 milhões de euros de lucro. Em 2010, voltou a crescer para 2,2 milhões de euros e receitas de mais de 14 milhões. Um volume de negócios que desceu ligeiramente no ano passado para os 13,8 milhões de euros. Ainda assim, 70% da faturação é conseguida com turistas estrangeiros. Parte da estratégia vencedora explica-se com a transferência do navio cruzeiro do Algarve para o Rio Douro. A Operação Algarvia fez a empresa perder 4 milhões de euros entre 2005 e 2008. Foi preciso que a Douro Azul focasse novamente o negócio nos cruzeiros do Douro. Mário Ferreira decidiu vender alguns projetos turísticos ao grupo hoteleiro de Carlos Saraiva. Mas, poucos anos mais tarde, o projeto do Douro Marine Hotel voltou para as mãos da empresa de cruzeiros, ainda no papel. Com o crescimento da empresa, o presidente foi alargando o negócio a outras áreas de turismo. Mário Ferreira criou a Heli Tours, uma empresa especializada em viagens de helicópteros para turistas, mas também para transporte de pessoas e mercadorias. Lançou uma empresa de tours de autocarro pela cidade do Porto e oferece experiências de turismo espacial através da empresa Caminho das Estrelas. Em 2010, a Douro Azul tinha tudo preparado para entrar em bolsa. Esta seria a forma de financiar a aposta da empresa em fazer cruzeiros na Amazónia, mas nem um nem outro projeto viram ainda à luz do dia. A intenção de navegar por 2.000 quilómetros do rio Amazonas está em stand-by, enquanto o gestor procura uma forma de financiamento alternativa à entrada em bolsa. Em 2012, a Douro Azul avançou para a construção de mais 3 navios cruzeiros. As embarcações vão estar a navegar no princípio de 2013 e já estão vendidos para os próximos 5 anos. Um deles a turistas norte-americanos, o outro a australianos. Em 2014 chegam à empresa mais 2 navios cruzeiros, ainda antes de Mário Ferreira tornar-se oficialmente o primeiro turista espacial português. Negócios são negócios. Olhamos ao detalhe para a história da Douro Azul e do homem que a criou, Mário Ferreira. Obrigada por estar aqui connosco no Grandes Negócios. Trabalhou num navio cruzeiro, foi daí que nasceu a ideia para aquilo que é o seu negócio hoje? Não necessariamente, mas foi daí que nasceu a experiência para tornar o negócio que existe hoje na Douro Azul um sucesso. Aquilo, digamos, aparecer o negócio da Douro Azul foi, digamos que uma coincidência. Quando vim para Portugal em 92... Não vinha já com a ideia, então? Não. Obviamente, existe sempre a vontade de poder exercer a profissão que eu conhecia e que dominava, mas é preciso tempo. O que aconteceu foi uma viagem que eu fiz no Douro, num navio, no primeiro que havia já há muito tempo, chamado Ribadouro, foi aquele que iniciou a atividade nos anos 80. Era muito fraca a qualidade, o serviço era péssimo. E eu fui fazer uma viagem na altura, com a minha família, e aquilo correu tão mal. A beleza do Douro era imensa, os meus pais são do Douro, eu já conhecia muito bem o Rio Douro, que eu achei que poderia conseguir colocar um navio com muita qualidade, com um serviço capaz, dentro daquele preço, não precisava mais do que o preço que paguei na altura, e poder dar mais ao cliente. E foi o que aconteceu. Foi precisamente também um pouco esse know-how que já tinha que o ajudou também a criar a empresa? Foi o que ajudou a prestar um serviço de qualidade e que pudesse satisfazer o cliente, não defraudando as suas expectativas. Isso tinha a ver com o know-how, mas ao mesmo tempo foi também, digamos que, um meio
para poder ter os contactos internacionais que foram cruciais, digamos, no sucesso da Douro Azul. Hoje em dia, aqui na entrevista falava de 70 no passado, mas nós já estamos a ultrapassar largamente os 80 e para o ano estaremos nos 95% de faturação totalmente internacional. Sim, já lá vamos mais à frente falar precisamente dessa parte. Pergunto-lhe como é que chegou a Portugal em 93, foi nesse ano que fundou a empresa. Como é que foi esse processo? Como é que comprou o navio, por exemplo? Foi nos finais de 92 que eu tive essa ideia. Em 93 adquiri um navio que era da Transteja, era um cacilheiro, era um navio pequeno, e começámos com esse, que foi transformado com um designer na altura norueguês especializado no interior de navios, que me fez o desenho da transformação. Fizemos esse investimento e começámos com o primeiro para 120 passageiros, chamado Vista de Ouro. Foi o primeiro navio e desde então foi sempre a crescer passo a passo. Tudo isto com 25 anos, quando 25 fundou a empresa. anos. Olhando para trás, recorda-se do Mário Ferreira da altura, se calhar de alguns erros que cometeu quando começou a arrancar a empresa, que agora olha para trás e pensa realmente era muito novo, mas já tinha vontade. E que erros, por exemplo, é que terá cometido com 25 anos que agora, depois passado estes anos todos, já conseguiu aprender e de facto se recorda? Dificilmente haverá um empresário que comece tão cedo que, ao longo do seu percurso, não possa cometer 1 ou 2 erros. Isso faz parte. E é importante, aliás, é com os erros que aprendemos a ter mais sucesso no futuro. É óbvio que já passaram bastantes anos, não direi que neste negócio da Douro Azul tenha cometido grandes erros. São apostas que se fazem, não considero um erro, mas apostas que se revelam negativas para o balanço da empresa. Foi o caso, por exemplo, da tentativa do Algarve de utilizar um navio de cruzeiros. Tivemos lá praticamente 3 épocas, quase 3 anos, entre o Rio Arade e o Rio Guadiana. Nós tínhamos uma expectativa bastante grande em relação a esse programa, até para diversificar em relação aos cruzeiros do Rio Douro, mas foi uma asneira prolongar 1 ano. Eu, ao fim de 1 ano, já sabia que se não se conseguissem fazer as infraestruturas que estavam prometidas, aquilo ia dar asneira. E fomos prolongando, e na altura tinha também sócios, não estava sozinho como estou hoje, e não havia consenso em retirar, e eu penso que terá sido a pior altura, podia ter prejudicado bastante a empresa, porque o lucro que estávamos a ter no Rio Douro estava a ser todo absorvido pela operação do Algarve. Mas porquê é que correu mal? O que é que correu na altura, eu até normalmente esqueço-me de falar, já não falo nisso há muito tempo, não gosto de desenterrar o que está, mas o que aconteceu foi que na altura nós tínhamos uma operação prometida aos operadores estrangeiros que iria até Mértola, e havia também promessas locais de que seria construída uma pequena eclusa de 3 metros para podermos navegar até Mértola. E foram feitos estudos de impacto ambiental, havia projetos, mas nunca avançou essa obra. E sem essa obra nós só podíamos ir até Alcoutinho. O itinerário era muito interessante até Alcoutinho, só que era pouco tempo de rio e tínhamos de fazer a costa, parávamos em Vila Moura. Era muito interessante na Ria de Faro. Só que era muito mar e pouco rio, e os nossos clientes estariam dispostos a aceitar navegar na costa, que a parte era belíssima, todo o trajeto que era feito era belíssimo, não foi por aí que tivemos problemas, mas sim porque fazíamos muito pouco rio e era necessário a promessa ser cumprida até Mértola, e a partir daí, como não se cumpriu, tínhamos muita dificuldade em vender um cruzeiro de rio que andava essencialmente no mar, e foi por aí que tivemos esse problema, e eu tomei a decisão na altura, contra a vontade de alguns dos meus sócios que insistiam em permanecer mais algum tempo no Algarve, e tomei essa decisão, e a decisão foi, na altura, controversa, mas revelou-se ter sido um sucesso, porque a partir do momento em que o navio foi para o Douro, alterou-se por completo. Mas descarta voltar ao Algarve quando estiverem reunidas as condições? Claro que não. Há potencial lá. Há um potencial enorme. Era uma alternativa fantástica àquilo que é a oferta turística do Algarve, porque, obviamente, o turismo vive da sua diversidade. Se não fosse o Golfe que veio para o Algarve, a época não se teria alargado conforme se alargou. Estaria restrita àqueles meses, junho, julho, agosto, setembro, e acabava. E depois de inverno não se via viva a alma no Algarve. Agora não, já se vê a época muito mais alargada.
Quantos mais produtos existirem de qualidade que possam diversificar a oferta turística, melhor é para uma região. Mas esses planos serão a médio prazo ou mais a longo prazo? Ainda não tem nada Temos, definido? neste momento não está no nosso business plan voltar ao Algarve. Se acontecer, eu agora faço ao contrário. Mesmo que prometam que vão fazer a obra, não está, como digo, não está em cima da mesa, mas se prometessem, só depois de estar feito é que voltava a pensar no assunto. Não Ver para caia no crer. mesmo erro duas vezes. Em 2004 entram capitais de risco na empresa, na Douro Azul, que 4 anos mais tarde são depois comprados por si. O que é que correu mal aqui nesta? Então, olha, acabámos de falar, um dos assuntos na altura era esse, era difícil, as decisões começavam a ser cada vez mais lentas. Agora, obviamente que a entrada dos capitais de risco foi fundamental e foi muito importante. Digamos que tirámos mais coisas boas com a aprendizagem da entrada dos capitais de risco que coisas más. Logo de início, a coisa boa foi ter entrado capital que permitiu construir 2 novos navios. Um que iria para o Douro e outro que na altura foi para o Algarve. Isso foi bom, se bem que um estava a produzir muito e a ganhar dinheiro e o outro estava A engolir esse a dinheiro, engolir no esse fundo. dinheiro. Mas foram criadas bases e alicerces em termos de gestão, de reporting, muito importantes. O know-how na altura da banca de investimento e das capitais de risco foi muito importante, nós aprendemos muito. Tínhamos um CFO que lá foi colocado na altura pelo banco que liderou a oferta às capitais de risco e participou também, que era uma pessoa bastante capaz, conhecedora. Depois foi decidido implementarmos sistemas novos, muito avançados, muito caros, o investimento foi elevadíssimo, mas que estamos agora a usufruir, sem ter que fazer novo investimento nesses mesmos sistemas, porque eles estavam muito avançados para a época, na altura, mas hoje em dia são do melhor que há em termos de gestão, contabilidade analítica, reporting e fizeram com que a empresa pudesse crescer muito mais sólida. Cresceu precisamente em 2009, quando a empresa passou efetivamente a ter lucros também. Está aqui relacionado Sim, precisamente exatamente. com essa questão Ela já do Algarve. teria lucros antes se o navio não estivesse, digamos, como disse há pouco, a comer esses lucros, porque os prejuízos eram voltados. A operação no Algarve custava muito dinheiro, era uma operação muito cara e os lucros que tínhamos no Douro estavam a fugir por lá. Foi por isso, senão teríamos muito mais cedo. No ano seguinte, os lucros subiram, a 2,2 milhões. Em 2011, pergunto-lhe qual é que foi o lucro, não temos ainda dados para isso, e o que é que esperam, no fundo, para este ano? O nosso objetivo, mais que o lucro, é ter bons EBITDAs e investir. E neste momento, no ano passado e este ano, a Douro Azul entrou noutra fase, diminuir, não vamos dar grandes resultados, aparecer com grandes números, também não temos interesse, o que temos interesse é ter bons EBITDAs e fazer o máximo possível de investimento, e é o que estamos a fazer. Neste momento temos uma carteira de investimento de 56 milhões de euros em curso. São 2 navios hotéis para estarem concluídos e inaugurados já no próximo ano, mais 2 navios daqueles pequeninos, estilo Barco Rebelo, para andar no Cruzeiro das Pontes, também para serem inaugurados em abril do próximo ano, depois mais 2 em 2014. Para acompanhar esses navios hotéis, teremos também, já estão a ser construídos e alguns já estão prontos, autocarros para acompanhar essa frota. Por isso, o investimento é muito grande. Obviamente, há parte do capital que vai a investimento, há parte que são custos e, obviamente, quando estamos a fazer este investimento... Sim, temos o apoio do AICEP e do Turismo de Portugal, são 2 projetos, 2 candidaturas que fizemos, são os apoios consideráveis. Qual é o papel dessas 2 instituições no fundo? O apoio do AICEP é um projeto de 45 milhões de euros, em que temos uma comparticipação dada por eles, em que é um empréstimo à taxa zero, reembolsável, o que permite, nos dias de hoje, substituir o financiamento, que para além de caro, é escasso em Portugal. Pergunto-lhe se esse investimento vai efetivamente resultar em postos de trabalho. Claro. Uma das vantagens no turismo, que não acontece no outro tipo de serviços,
é que nós precisamos de gente, precisamos de pessoas para servir. Não só o hardware, que são as unidades, os navios, nós precisamos das pessoas. E muitas. Estamos a falar, à volta de 147 novos postos de trabalho vão ser criados para este investimento que está em curso neste momento. Pergunto-lhe ainda como é que se consegue crescer neste negócio dos navios? A que detalhes é que prestam mais atenção? Como é que começou com um e agora já tem projetos para 2013, para 2014? O segredo está essencialmente, eu acho que houve um jornalista que veio, fez uma visita, eu nem sei quem é o jornalista, fizeram uma visita que há 2 anos e saiu na capa de uma revista americana especializada em cruzeiros, não só de Rio, mas cruzeiros a nível mundial, em que dizia em inglês que um cruzeiro no Douro consegue bater qualquer outro cruzeiro no valor gasto por cada dólar. Quer dizer que a relação preço-qualidade num cruzeiro do Douro era imbatível. Isso saiu na capa. E eu acho que aquilo é essencialmente aquilo que a Douro Azul é que conseguimos oferecer uma grande qualidade e um grande retorno para todo o dólar ou euro gasto por passageiro. Desde já, porque um cliente que venha passar 8 dias connosco sabe que tem pensão completa, sabe que vai visitar sítios, palácios, adegas, museus, e que está tudo incluído, sabe o que é que vai gastar. Quando nós vamos passar 8 dias a qualquer lado e pagamos um hotel, que não tenha pensão completa, que é a grande maioria, não sabemos o que é que vamos gastar. Para além do mais, estamos estáticos, temos que ir ver, visitar coisas, movimentar-nos, e por isso a conta só sabemos qual é a conta final quando voltamos a casa. Isso, nos dias de crise, tem ainda mais valor do que quando não há crise. Havendo crise, a segurança de saber que vai ser bem tratado, que o tour é completo e interessante e o preço é aquele, não há desvios, é apelativo. Mas por isso a crise até ajuda. Mas notou a diferença com a crise ou não? Precisamente por ter mais investimentos, não é? Não, o que estamos a notar é que há uma procura maior. Agora, sabemos que este tipo de produtos, em que tem uma boa relação qualidade-preço, quando há crise, seja ela nacional ou internacional, porque nós estamos a falar aqui a nível global, que é a nossa distribuição, quando há crise, ou se fala de crise, porque a maior parte dos nossos clientes não está propriamente em crise, mas ouve falar em crise, as pessoas têm mais tendência a olhar aquilo que compram e aquilo que gastam, mesmo que não os esteja a afetar diretamente o seu bolso, mas pensam mais, são mais inquisitivos, avaliam melhor a situação antes de dar o passo. Para nós é bom, porque quanto mais pensarem, melhor é, porque as pessoas assim sabem para o que vão, sabem com o que contam, e eu acho que isso tem ajudado bastante e tem ajudado o crescimento exponencial, não só do nosso negócio, da Douro Azul em Portugal, mas a nível global tem crescido mais de 20% ao ano, o que é uma altura destas importante. E quem é que é o vosso cliente tipo? São europeus, sobretudo pessoas fora da Europa, para percebermos também aqui um bocadinho por causa da crise? Os nossos 3 maiores clientes neste momento em termos de nacionalidade são americanos, ingleses e alemães, logo seguidos por suíços, belgas e austríacos. E depois, nos primeiros 10, ainda temos nacionalidades como os canadianos, australianos, vêm de longe, mas vêm bastantes já, alguns russos e, no final, a 10ª nacionalidade são espanhóis. Pergunto-lhe ainda se, agora avançando aqui um bocadinho mais para a parte financeira, em 2010 queria entrar em bolsa precisamente para financiar estes projetos a em empresa. Curso. Ainda está em curso, ainda era não para desistiu. Era para financiar este projeto, são 56 milhões de euros de investimento, e na altura achámos que a melhor forma era este, de uma maneira, digamos, menos agressiva, e a Amazónia. Mas vamos já saltar para a Amazónia. Entretanto, aqui deveríamos estar, se tivéssemos, imagino que estaríamos a fazer ou a cumprir com o business plan que estava previsto na altura para a entrada em bolsa. Havia 2 grandes objetivos, era crescer o negócio no Douro e avançar para a Amazónia. O que aconteceu foi que eu consegui, por outras vias e de outra forma, financiar este investimento que está em curso, são 56 milhões de euros. Digamos que eu poderia na mesma ter feito o navio para a Amazónia, mesmo sem ter entrado em bolsa. O que aconteceu foi que o crescimento foi de tal maneira rápido e a procura foi de tal maneira
exagerada pelos mercados internacionais, que me apareceram contratos de pré-venda destes navios que eu ainda estou a construir. Para lhe dar uma ideia, nós temos neste momento, a Douro Azul tem já contratualizado, assinado e com depósitos em dinheiro para garantir esses contratos, 160 milhões de euros pré-vendidos para barcos que ainda estão em construção. Quando apareceram esses contratos, eu tinha que decidir, ou avançava com esses contratos e resolvia dois problemas. Um era satisfazer estes nossos operadores que trabalham connosco há tantos anos e dar-lhes o hardware e o serviço que eles precisavam, ou então sujeitava-me a não fazer isso, poder avançar para o Brasil, mas estar sujeito a, como eu não estava a dar resposta à procura, eles virem-me fazer concorrência. Então, e agora, a que ponto é que está esse projeto no Brasil? Esse projeto do Brasil agora está à espera que eu conclua este em Portugal para depois passar para o próximo patamar, porque eu não gosto de dar passos em falso. E neste momento, teoricamente, se tivéssemos ido para o Brasil, só tínhamos feito 2 navios para Portugal, e nós estamos a fazer 4 mais 2, e é um investimento grande, quero ter bastante assento, como ele já está pré-vendido, dá obviamente uma garantia muito grande em termos de estabilidade, não só económica, mas como de gestão. Contudo, só depois de eles estarem bastante maduros em termos de estabilização, estarem construídos e estarem a funcionar, é que nós provavelmente começaremos uma operação no Brasil. Agora, falamos no horizonte de quanto tempo? Isso tudo depende, quero deixar as coisas nós assentar. não mesmo que pareça que tenha parado, não tem parado, sabe? Preparar estas operações demoram. Um navio com as características do que eu preciso para a Amazónia demora o seu tempo a estudar. Quanto mais tempo tivermos para o estudar, para o aperfeiçoar, menos problemas teremos com a sua utilização e com a sua exploração. E nós temos neste momento o projeto quase concluído em termos de execução, não parámos em termos de projeto. Em termos de financiamento, temos feito contactos, inclusive também saímos as fronteiras de Portugal em termos de financiamento, olhámos para o Brasil. Parceiros brasileiros. Sim, não temos parceiros brasileiros, mas temos contactos com a Embaixada do Brasil, temos contactos com o Banco do Brasil, representado em Portugal, e acho que se poderá fazer um mix em termos de financiamento. Eu acho que neste momento não é o financiamento que é uma barreira à Douro Azul ainda não estar na Amazónia. Mas é sim o sucesso que nós temos tido no número de projetos que apareceram para serem concretizados em Portugal. E outros países? Para já, é como digo, havendo tanto espaço para crescer em Portugal, eu decidi na altura, e penso que bem, privilegiar crescer em Portugal e deixar para o passo seguinte crescer no Brasil. E enquanto não for para o Brasil, não vou estar a pensar para o outro lado já. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Toda a gente o conhece como o primeiro turista espacial. Pergunto-lhe como é que foi essa viagem. Essa viagem foi até agora treinos, viagens espaciais experimentais de treino em máquinas. A viagem está prevista ser no próximo ano. Pois foi um processo, está a ser um processo longo. Está muito longo. Eu estou inscrito desde 2004, paguei a viagem em 2004. O que acontece é que eu prefiro que demore mais e que seja certeira, porque a alternativa é muito má. Mas ainda não desistiu. Para negócio e para tudo. Ainda não desisti, porque eu tenho muito com o que me entreter, como deve imaginar. Não, mas o que aconteceu, que deu um atraso relativamente considerável, foi que um dos rockets na fase de testes teve uma avaria, explodiu e na altura, nessa explosão, morreram alguns engenheiros e isso teve um processo de investigação e atrasou todo o licenciamento. Mas já foi ultrapassado e todas as etapas, obviamente, depois começam a ser mais lentas, segurança e verificação de passo. Mas isso neste não deixou momento, com medo de ir? não, porque quem está a fazer e quem está a tratar da nave, do foguetão e tudo mais, sabe o que está a fazer. Um incidente pode acontecer. Veja, o Space Shuttle, quantas vezes foi até à estação espacial e houve um ou outro acidente, normalmente por erro humano. Por isso, aqui, esperemos que as coisas levem o seu tempo para não serem apressadas, para que seja o sucesso que todos esperamos e o futuro do turismo vai passar pelo espaço. Também vende viagens para o espaço. Pergunto-lhe, já vendeu alguma? Já vendemos 4 e temos muitos interessados. O que acontece é que esses interessados, neste momento, esperam
pelo início regular dessas mesmas viagens, porque aqueles que eu estou a dizer que já vendemos já pagaram. Por isso nós temos há vários anos, já 4 pessoas em Portugal, para além da minha viagem, que já compraram e que estão à espera também da partida. É um caso de uma empresa de sucesso que foi crescendo, que foi aumentando os lucros. Pergunto-lhe e peço-lhe, no fundo, um conselho para quem queira investir, para quem esteja mais desanimado nesta altura. Eu acho que nesta altura, para quem tenha, vamos lá ver, quem já investiu, tem que aguentar e tem que ir passo a passo, como nós temos insistido e temos dito, não dar um passo maior que a perna, porque neste momento passos em falso serão bastante problemáticos e até fatais. Em vez de partir a perna, provavelmente morre uma empresa num dia, nesta altura. Não são, digamos que, não são tolerados erros com tanta facilidade como no passado. Para quem esteja de fresco, que tenha dinheiro para poder investir, as oportunidades não podem ser melhores. Esta é a melhor, infelizmente. O azar de uns é sorte de outros e neste momento existem e estão no mercado oportunidades fabulosas, seja a nível de propriedades que estão, infelizmente, pelas razões que todos conhecemos, a preços ridículos, situações de negócios que só estão a falhar porque não têm tesouraria ou tinham a tesouraria desorganizada e não há quem lhes dê um apoio de tesouraria para poderem continuar. Não é por falta de encomendas ou por falta de know-how ou por falta de boa e qualificada mão de obra. Por isso, neste momento, existem imensas oportunidades. Infelizmente, e também acontece, algumas destas melhores oportunidades serão levadas por empresas e por investidores estrangeiros que estão à espera destes momentos para poder entrar, dar a volta a essas empresas e esses negócios e depois vendê-los outra vez caros, provavelmente outra vez a portugueses, quando o sistema financeiro e o sistema bancário voltar a ter a liquidez suficiente para esses mesmos empresários voltarem alguns a comprar um negócio que já foi deles. Já se viu estas histórias antes em diversas crises, não é uma história só de Portugal, acontece a nível mundial, mas neste momento existem muitas oportunidades em Portugal e o caso da Douro Azul ser uma história de sucesso e em plena crise estar com toda esta força, espero que seja também um motivo de motivação e de acreditar em Portugal. Mário Ferreira, muito obrigada por ter estado aqui connosco no Grandes Negócios. Eu que agradeço, obrigado. Antes de terminarmos, fique, como sempre, com os empreendedores, as novidades e os sucessos de quem passa pelo ETV ao longo da semana. Nós começamos 4 pessoas em janeiro, somos já 25 consultores, pretendemos chegar aos 50 no próximo ano. Nós, em bom rigor, aquilo que procuramos é claramente este crescimento por uma configuração que fizemos muito forte do contexto atual. E, portanto, este crescimento da Winning é também um bocadinho a configuração da oferta à situação atual. Basicamente, nós vamos buscar boas referências e excelentes referências ao nível de várias instituições, por exemplo, o ROI Institute, que permite às organizações, de alguma forma, quando querem dar um passo, a racionalizar e avaliar se esse passo é um passo seguro, é um passo que lhes permite claramente caminhar para a sustentabilidade. Portanto, a nossa oferta tem muito por base, tanto numa lógica de investimentos, como numa lógica de projetos, como na lógica de processos e de operações, garantidamente apoiar a organização a dar passos seguros, dar passos que criam valor para a organização. A nossa grande perspectiva e filosofia é que a organização, antes de controlar custos e controlar orçamento, é muito importante que crie riqueza. Nós somos a única empresa neste momento certificada, por exemplo, pelo ROI Institute, que é uma associação internacional cujo grande objetivo é apoiar as organizações a terem mecanismos, capacidades e competências para avaliar investimentos. A vantagem principal do Google Plus é permite-nos usar as social media de uma forma que não usámos até agora. A estratégia de resto é diferente do que seria para outra ferramenta, para outra plataforma de social media como o Twitter ou o Facebook. Passa sobretudo por usar a feature dos Hangouts para comunicar com as pessoas que estão mais longe. Para a Nova isto é muito importante,
porque a escola é muito internacional. Nós tivemos candidatos de mais de 55 países diferentes na última fase de candidaturas aos mestrados. 40% dos nossos alunos são colocados em carreiras internacionais e com esta visibilidade acrescida internacionalmente que nós temos tido com base na qualidade dos resultados que temos nos rankings, é muito natural e começa a acontecer cada vez mais termos empresas que querem contactar a Nova sem necessariamente deslocarem-se a Lisboa. Nesse aspecto, ter uma ferramenta que permite comunicar à distância, como os Hangouts do Google, é uma grande ajuda. Basicamente é um leilão de arrendamento das tais 52 lojas a preços low cost, portanto, com rendas a partir de 135 euros por mês. O que se vai licitar no leilão são as rendas do primeiro ano, que começam com valores que a pool estima que sejam 50% e 45% das rendas base, e estas rendas base já partindo de um patamar baixo, e portanto acreditamos que este leilão será uma grande oportunidade para quem quer desenvolver novos negócios. Todas as pessoas podem participar e eu queria salientar que este processo é também algo de muito transparente, muito fácil. Isto é um leilão em que as pessoas vão ter que se registar para entrar, porque nós só temos 200 lugares na sala e acreditamos que vamos ter mais pessoas interessadas em participar do que estas 200 pessoas. E, portanto, queria deixar isso muito claro. O leilão realiza-se no dia 7 de novembro. Fica por aqui o Grandes Negócios. Obrigada pela companhia. Até para a semana.